Gurizada, o negócio é o seguinte, e agora com a chegada de Borré, que deve desembarcar no começo da tarde desta terça-feira em Porto Alegre. Qual o time ideal do Internacional? Como o Kudê pode montar a formação ideal da equipe titular? Aqui eu vou sugerir o meu Inter ideal, que inclusive tem um esquema tático diferente daquele utilizado este ano pelo técnico colorado. O meu vídeo é em nome da Marques Pan. A Marques Pan é a maior fabricante de pão francês do país. Empresa que tem orgulho de ser gaúcha e é investidora e patrocinadora oficial da dupla Grenal. A Marques Pan está lá ajudando a bancar o time feminino do Grêmio, o time feminino do Inter e também o futebol masculino da dupla Grenal e investe também em competições esportivas. Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Em nome de Marques Pan, eu rodo a vinheta e a seguir na prancheta do Menegas te escalo o meu Inter ideal a partir da chegada do colombiano Rafael Borré. Digo a vocês que nem coloco o Thiago Maia, porque o volante do Flamengo não está contratado. Hoje no nosso debate raiz, que você sabe, é a revolução digital da mídia esportiva do sul do Brasil, o JB defendeu, com informações de bastidores e de leitura, que o Inter deverá sim até quinta-feira efetivar a contratação de Thiago Maia. O jogador faz muita pressão pela liberação e para ser contratado pelo Internacional. Já há um acordo entre as duas partes há cerca de 2 meses. Faltam detalhes para se ajustar a isso entre Internacional e Flamengo e o clube francês do Lille. Neste Inter ideal que eu montei não está o Thiago Maia, mas já está Rafael Borré, que todos nós sabemos, chega terça-feira, 2 da tarde, no aeroporto Salgado Filho, chega amanhã, portanto, mas não poderá jogar o Campeonato Gaúcho. Então eu estou escalando um Inter ideal, também tem o Fernando, que não joga gauchão, mas que pode jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana. E eu já começo modificando o esquema de Eduardo Kudê. Eu já vou para um 3-4-1-2, 3 zagueiros. Você sabe que eu penso o futebol assim, os melhores têm que jogar. Os melhores têm que jogar. E eu aprendi isso observando a seleção do Brasil, na minha opinião, a mais qualificada de todos os tempos, até porque tinha um extraterrestre chamado Pelé, o Brasil de Zagallo na Copa do Mundo do México em 1970, o tricampeonato mundial conquistado tendo o Pelé como pilar da equipe. Pois bem, então eu acho que os melhores têm que jogar. É claro que eu não posso pegar um ponteiro e colocar de zagueiro, mas ajustes são possíveis. O Zagallo fez isso na Copa de 70 e montou um timaço tendo Pelé como grande protagonista. Então, num 3-4-1-2, quem é que eu estou tirando num time com 3 zagueiros? Aquele jogador que eu acho que é o jogador que mais tem comprometido no time do Inter. E ele compromete não é por falta de dedicação, não é porque ele não tem qualidade, é porque ele está num declínio técnico, mas já dura desde o ano passado. Eu estou falando, obviamente, do lateral esquerdo René, que fica no banco de reservas do meu time. Este é o time ideal do Internacional na prancheta do Menegas. Eu vou colocar para que todos vocês visualizem e analisem comigo neste esquema que eu chamo de 3-4-1-2. 3 zagueiros. Vitão pela direita, Mercado atrás, quase como líbero, e o Robert Renan pela esquerda. Não como ele funcionou contra o Juventude como lateral pela esquerda em boa parte do jogo do último sábado na Serra, mas um zagueiro um pouco mais aberto. Assim como o René eventualmente joga como terceiro zagueiro, fechando um pouco mais e não cumprindo a de lateral, o Robert Renan seria um zagueiro, no esquema de 3 zagueiros, um pouco mais aberto. E o Inter teria dentro da zaga Vitão e Mercado. Portanto, 3 zagueiros. Vitão, Mercado centralizado, Robert Renan 1 metro a mais para a esquerda, os 2 alas, Bustos pela direita e Wanderson pela esquerda, menos compromissados da marcação, porque o time tem 3 zagueiros e 2 volantes. Então o Bustos está ocupando o corredor pela direita, o Wanderson o corredor pela esquerda, são os alas desse time. Fernando, que eu vi jogar pelo Sevilha
e acho que tem condições, isso foi o ano passado, de ser titular, não vi agora no seu retorno ao Brasil no Vila Nova, e Arangues, 2 volantes, uma linha de 4, Bustos, Fernando, Arangues e Wanderson. Alan Patrick centralizado como número 1 no 3-4-1-2 e na frente. Bom, e na frente você pode escolher. Tá chegando o Borré, tem o Alário, tem o Ener Valencia. Eu escalaria para começo de conversa Ener Valencia e Borré. 2 atacantes de mobilidade, de dinâmica, que sabem jogar tanto dentro da área quanto fora da área. Mas Menegas, o Ener Valencia perde gols, é verdade, mas ele é um impertinente atrás da bola, na marcação adversária, ele incomoda demais os zagueiros, ainda que eventualmente acabe desperdiçando ótimas e claras oportunidades. Mas se algum deles cai de rentabilidade, tem o Alário. Rocher, Vitão, Mercado, Robert Renan, Bustos, Fernando, Arangues e Wanderson, Alan Patrick, na frente Ener Valencia e Borré. E observem que banco o Internacional teria. O René, por exemplo, vai para o banco, além de Igor Gomes, Hugo Malho, Bruno Gomes e Bruno Henrique, para as 2 primeiras funções do meio campo. Não estou contando ainda com o Thiago Maia. Johan para a armação, Maurício. Dói deixar o Maurício de fora do time do Inter. Dói. É um baita, tá numa grande fase, foi o grande jogador do Grenal. Johan, Maurício, Alário, o Wesley, que entrou bem contra o Juventude, já havia feito gol, e o garoto Luca, por exemplo. Estou montando um banco aqui, é claro que não preenchendo totalmente, mas só o banco do Inter tem jogadores que merecem elogios. Bruno Gomes, Bruno Henrique, Johan, Maurício, Alário, Wesley e Luca. O Internacional tem peças à disposição de Eduardo Cudê. Este é o meu Inter ideal agora, sem observar a chegada do Rafael Borré, como é que ele chega, vinha jogando lá. Sem observar o Fernando, que eu vi só no ano passado, com a camisa do Sevilha, desempenhando bem. A partir daí, o Inter não contratou também ainda um lateral esquerdo, poderá realizar até quinta-feira, sem observar a movimentação, Ener Valencia e Borré. Um time de papel, na teoria, que seria o meu time titular do Inter com a chegada de Borré nesta terça-feira. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome da Marques Pan. A Marques Pan é a maior fabricante de pão francês do país, empresa que tem orgulho de ser gaúcha, investe no esporte e é patrocinadora oficial da dupla Grenal. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.